Olá, seja muito bem-vindo à Mentoria de Carreira Tech e hoje vamos falar sobre soft skills. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sol Domingues, atualmente sou Tech Lead aqui no Itaú. Caso você ainda não tenha assistido nem a primeira e segunda aula, corre lá assistir, porque olha, a mentoria é composta por 7 pilares. Dentre esses 7 pilares, nós já passamos pelo pilar de propósito e de LinkedIn. E hoje iremos passar sobre o pilar de soft skills. O que são, então, as soft skills? As soft skills estão muito ligadas como você se relaciona, se comunica, resolve problemas e se adapta em diferentes contextos, tá? Vamos começar pela primeira aqui de comunicação. Se você não tem uma comunicação clara para conseguir transmitir as suas ideias, ou até mesmo para saber ouvir ativamente as pessoas e conseguir se adequar conforme cada público que você conversa, dificilmente ali você vai conseguir gerar algum network ou até mesmo conseguir progredir em quesito do seu próprio trabalho mesmo, tá? Normalmente aqui a comunicação ela é onde ocorre a maior falha, tá? Existem diversos problemas de falha de comunicação, onde aqui no dia a dia, se você conseguir ser mais direto, conseguir até mesmo expressar 100% do que você está pensando ou idealizando, né? Caso você tenha alguma sugestão dentro do seu time, isso daqui é muito importante, tá bom? Então, a prática da comunicação, ela vai te ajudar a lidar aqui com outras pessoas também e até mesmo a evitar futuros erros, ok? Porque já esse link aqui é o segundo item, que é o trabalho em equipe. Gente, para falar... desculpa. Gente, falando aqui sobre até grandes empresas, normalmente o seu time, a sua squad, vai ser ali em média umas 10 pessoas. Então, se você não conseguir trabalhar em equipe, dificilmente você vai conseguir evoluir ali com a sua atividade, porque vão ter vários momentos de dúvida, vários momentos ali de crescimento mesmo, e que se você não puder contar ou saber lidar ou contribuir também com as outras pessoas no time, você pode demorar muito mais tempo do que você tentasse ali de fato fazer sozinho, sabe? Então, sozinho a gente até consegue, mas em grupo aqui, em equipe, provavelmente a gente vai chegar muito mais longe e fazendo muito mais coisa, tá? Então é importante sim saber trabalhar em equipe. Autonomia e proatividade são duas em destaques, até mesmo para a visão da liderança. Por quê? Porque quando a gente passa alguma atividade, por exemplo, para algum membro do time, e essa pessoa, ela já consegue ali pensar e antecipar cenários até de problemas dessa atividade. Isso demonstra que ela está a par, que ela quer entender, gosta de antecipar os problemas. Então aqui, quando ela tem proatividade até mesmo para trazer esses problemas ou possíveis problemas, isso é visto como uma alta maturidade, tá? Então a proatividade, sim, ela é vista de uma forma positiva aqui pela liderança, tá bom? Inteligência emocional é um dos fatores muito importantes, principalmente quando a gente fala de gestão de conflitos. Normalmente, e assim, é super comum mesmo acontecer divergências de ideias, divergências de soluções. E quando isso acontece, não significa que a solução A e a solução B, uma é boa e outra é ruim. Não. Significa que são duas formas de se chegar a um mesmo caminho, né? E que provavelmente existem os prós e os contras de cada situação. Mas se em alguns momentos você queira sempre, eu preciso ganhar para dizer que a minha solução é a melhor, então, assim, pode acontecer que algumas pessoas não saibam lidar com isso, sabe? Queiram ser sempre a pessoa que deu a solução final e tudo mais. E às vezes você precisa ter esse emocional de autocontrole diante disso, dessa situação. Por quê? Porque é comum, como eu falei, a gente lidar com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com situações diferentes. E se a gente ficar capturando ou absorvendo, né, essas situações como não, então se a minha solução não foi escolhida, significa que ela é ruim, então eu não sou um bom profissional, entende? É tudo a forma como você visualiza. E assim, quanto mais você cresce na sua carreira de júnior, pleno, sênior, até para a cadeira de tech lead, liderança,
maior a pressão perante o trabalho. Por quê? Porque é maior a responsabilidade. É normal que você tenha mais responsabilidade, que você trabalhe com projetos mais complexos. Então, se você não tem um autocontrole diante dessa pressão, que é normal e natural dentro desse processo, dificilmente aqui você vai conseguir lidar perante essas situações de conflito, tá? Então, inteligência emocional é muito importante aqui. Pensamento crítico é uma coisa que eu trago muito dentro da minha mentoria. Por quê? Porque muitas coisas que eu trago aqui para vocês são insights, são experiências, é a minha trajetória, é o que eu passei, é o que eu percorri, entende? Então, a análise do pensamento crítico aqui é no quesito de que você não precisa simplesmente absorver tudo que é colocado a você, e não só aqui na mentoria, é isso que eu estou dizendo, é na sua vida, no dia a dia, conforme as pessoas vão trazendo essas informações para vocês, vocês precisam criar esse pensamento crítico aqui, que vai te auxiliar a chegar à sua própria conclusão, e a sua conclusão de lógica, né? Porque normalmente, como programador, você vai pegar um problema de usuário aqui e vai resolver esse problema com alguma solução, por exemplo, dentro de um aplicativo. Então, esse pensamento crítico de pensar como resolver esse problema com determinada solução é esse pensamento crítico que você precisa ter. E esse pensamento crítico, ele não se resolve somente a essa solução, entende? Mas entender o que é trago para você também, como você analisa isso e qual a sua percepção. Então, o pensamento crítico, ele vai além aqui também da lógica para a sua análise de tudo que chega até você, tá bom? Então, ele é muito importante porque, assim, todas essas soft skills, se você parar para pensar, elas estão conectadas. Então, a inteligência emocional está conectada também com o pensamento crítico, junto com a autonomia que você pode ter, entende? Tudo aqui se liga um pouco. Então, quando eu estou falando de pensamento crítico, eu estou falando exatamente de analisar esses cenários, analisar tudo que é colocado. Pegou um problema? Quais são as possíveis soluções, o que está gerando esse problema, qual que é a causa raiz, como que eu soluciono esse problema, e ao mesmo tempo também, toda informação que chega a você, como você analisa ela e chega na sua própria decisão, na sua própria análise, no seu próprio pensamento crítico sobre essa situação, entende? Então aqui essa soft skill também é muito importante. Adaptabilidade e flexibilidade. Então, a área de tecnologia, como eu falei, cada dia parece que surge uma coisa nova. E confesso que às vezes sim, pode dar um desespero de a gente falar, caramba, então eu nunca vou saber tudo. Mas na verdade, isso é o que faz sentido mesmo. A gente nunca vai saber tudo, mesmo em outras áreas que não sejam de tecnologia. Dificilmente você vai ter 100% da informação, até mesmo para tomar uma decisão, tá? Então, assim, adaptabilidade e flexibilidade aqui é você conseguir lidar bem com essas mudanças, porque sim, você pode simplesmente, o seu time hoje tem uma liderança, ele tem 10 pessoas, pode acontecer alguma mudança de estratégia dentro, por exemplo, da sua empresa, onde você mude de liderança, por exemplo, e vá para outro time. Isso é comum. Então, como você lida com essa mudança? Entende? Outras situações comuns também, além do conhecimento técnico, né? É como você lida com a mudança de atividade. Acontece muito hoje, você tá lá numa atividade, tá fazendo, de repente, né, surge outra atividade mais prioritária, e aí você precisa focar nela, porque ela surgiu um problema onde ela é mais prioritário ainda e você tem que parar a atividade que está fazendo para lá. Então, isso também é adaptabilidade, é você entender que existe uma linha de priorização que ela vai mudar. Então, assim, tem tecnologias novas, tem atividades novas surgindo, podem ter mudança de estrutura, como eu falei, diária, diversos tipos de mudança. E como que você aprende a lidar com isso? Porque isso é algo comum, entende? Isso é algo que pode e com certeza vai acontecer. Dentre esses 14 anos que eu trabalho na área de tecnologia, como eu falei, eu não comecei programando, né, gente? Comecei num laboratório de informática, tipo uma lan house, sabe? Ajudava a limpar as máquinas lá e cuidar delas. Mas assim, desde lá, o que eu mais percebo é esse quesito de mudança. As coisas, elas não são sólidas para sempre. Não só externamente as coisas mudam, mas internamente também, entende? Então aqui, a adaptabilidade é você entender que a mudança faz parte do processo.
E como você lida com isso? É aceitar que ela existe e como lida com isso, ok? E claro, assim, network. Gente, aqui network provavelmente que vocês mais ouvem aí nos vídeos de soft skills. Só que o network é uma coisa que tem que surgir de forma genuína. Isso que é a parte mais difícil aqui de se entender. Por quê? Só vai acontecer uma real recomendação ou uma indicação, por exemplo, quando existe uma, mesmo que leve e pequena, admiração. Se o profissional não admira o seu trabalho, o resultado que você gerou quando trabalhou com ele ou quando estava próximo em relação a essa pessoa, não vai existir uma recomendação, uma indicação, então o network não vai fazer sentido. Então, se o network ele não for de forma verdadeira, você de fato buscar pessoas para construir junto com você a sua carreira, construir com você o seu crescimento aqui de estudo, de trabalho, pedir ajuda, se inspirar. Chama para tomar um café, sabe? Pessoas que você admira. Você fala, pô, eu admiro sua trajetória, eu admiro o que você fez até aqui. Vamos tomar um café, vamos entender as histórias, gente. Cada um tem a sua própria história, tem a sua própria vida, a sua própria trajetória. E agora, durante as minhas mentorias, eu percebo mais ainda que, cara, quando eu fico ouvindo as histórias dos meus mentorados, assim, da onde eles vieram, por onde eles passaram, eu vejo que tem coisas completamente diferentes da minha história. E isso não invalida a história de ninguém. Cada um tem a sua história, gente, tem o seu momento. Pessoas que não estavam na faculdade e conseguiram um trabalho de júnior. Pessoas que estão na faculdade, mas não conseguiram um trabalho de júnior. Pessoas que estavam na faculdade, entraram na área, só que desistiram da faculdade e continuaram como profissional e hoje já são especialistas. Então, existem diversas histórias. O que a gente pensa aqui é que o network, ele precisa ser e ser mantido como algo real, como algo genuíno, sabe? Como algo de desejo do bem mesmo, de você pegar a sua história e ajudar outra pessoa, ou de você buscar nas histórias de outras pessoas uma ajuda para você. Lembra que eu falei que sozinho, gente, o trabalho em equipe ali, ó, sozinho a gente pode chegar em determinados lugares. Sim, com certeza, não tô tirando isso, mas, cara, junto com outras pessoas, com certeza você vai chegar em lugares tão diferentes e de repente é muito mais longe do que você podia chegar sozinho, entende? Então, o network construa de uma forma genuína, de uma forma real, querendo ajudar e querendo também ali crescer como profissional através também das experiências e contribuição de outras pessoas, tá bom? E por fim, aqui, liderança. Só, o liderança é uma soft skill, mas eu quero ser especialista, então por que eu preciso saber de liderança? Vamos lá. Liderança aqui é uma soft skill também individual, no quesito que você não necessariamente precisa ter uma carreira que vai liderar outras pessoas, mas você até mesmo num cargo de especialista vai ser inspiração, vai ser motivação. Você pode orientar outras pessoas a chegar até esse cargo também, ou direcionar tecnicamente para determinadas soluções. E claro, também dar feedbacks, receber feedbacks. E, gente, receber feedback crítico é complicado mesmo, ninguém gosta, assim. Só que aí o feedback eu vejo como o quê? Como um presente. Porque, olha, se você não sabe o que você está fazendo de errado, se você não sabe, não tem noção, e ninguém vem te falar, olha, essa atitude ou essa postura aqui transpareceu tal coisa, ou não, se ninguém te fala, como que você vai melhorar? Então, assim, estar aberto a feedbacks e realizar feedbacks também é construção. Claro que você não vai chegar, né, e sei lá, falar de forma errada, sei lá, falta de respeito, não é isso. É simplesmente você olhar aqui como crescimento mesmo. O feedback ele é um presente, gente. Desde que você saiba realizar ele com muito respeito, com fatos. Porque assim, gente, eu trabalho com números e fatos. Na minha percepção, é claro, tem todo o lado ali de variáveis externas, o lado pessoa também, isso é óbvio, mas fato é um fato. E a gente atua e consegue realizar soluções através dele. Então, existem ambos os lados, claro. Então, aqui no feedback é muito importante. Caso você ainda não tenha realizado feedbacks, tente realizar feedbacks. Realize feedback de forma lateral. Por exemplo, se é estagiário,
realize feedback para outros estagiários, peça feedback de outros estagiários também. E aqui independe do cargo, você pode pedir feedbacks para líderes também, ou ao inverso, sabe? Tente trabalhar isso. Então, aqui, em resumo, de todas essas soft skills, eu sei que é muita coisa, mas foque pelo menos no básico de cada uma delas. E busque conteúdo. Aqui na mentoria, claro que eu não vou entrar em cada uma aí até o mais profundo, por exemplo, sobre comunicação. Não nesse momento. Mas o que eu recomendo aqui para você, que você busque vídeos, existem diversos canais aqui no YouTube. Depois eu vou trazer para vocês também canais de profissionais que eu admiro e que podem compartilhar como especialistas de cada um desses assuntos, tá bom? Então aqui o que eu recomendo a você, procure, eu não tenho uma comunicação boa, procure cursos de oratória aqui no YouTube. Tem muitos conteúdos bons gratuitos, tá? E claro, se você admirar e quiser comprar algum outro curso, também fica à vontade. Mas assim, existe muito conteúdo bom de oratória gratuito aqui no YouTube. Existe sim conteúdo de trabalho em equipe também no YouTube, de autonomia, e diversos. Inteligência emocional tem diversos canais excelentes. Pega aqui, tira um print desse slide e usa esse slide como um mapa para te guiar das soft skills e busque conteúdos aqui de cada um deles para te fortalecer. E agora vamos falar sobre o SCARF. Então, o SCARF, ele é um teste que você vai fazer, um teste totalmente gratuito e ele é bem rápido, nem 5 minutos você preenche ele, tá bom? E ele vai te dar 5 porcentagens do que você tem de cada um desses domínios. E o que são esses domínios, né? São 5 domínios. O primeiro de status, o segundo de certeza, o terceiro aqui de autonomia, o quarto de relacionamento e o quinto de justiça. Nós temos esses 5 domínios, todo mundo tem, tá bom? Só que alguns deles são maiores. Na verdade, um específico vai ser como se fosse o seu ponto forte. Só que ao mesmo tempo ele também é o seu ponto fraco, entende? Então, por exemplo, vamos pensar aqui num cenário para você conseguir analisar e tentar se identificar. Depois que você fizer o teste, um desses carinhas aqui vai sair como mais alto para você. Vamos supor que o que saia mais alto seja autonomia. Você é um engenheiro que ama ter autonomia para fazer suas atividades, não gosta de ser microgerenciado, por exemplo, e quer tomar suas próprias escolhas. E dentro dessa hipótese, vamos pensar que o seu chefe, no caso, é uma pessoa que tem a certeza alta. Então ele quer ter previsibilidade, ele quer saber das coisas, ele quer entender ali o que vai acontecer no futuro e tudo mais. Pensando que você tem autonomia aqui com um quesito mais alto e ele com a certeza alta, como que vai acontecer o relacionamento de vocês dois? No caso, se ele ficar microgerenciando você, como um engenheiro que tem autonomia alta, você vai se sentir muito ruim. Tipo assim, muito ruim, eu digo assim, ruim mesmo, sem se sentir ruim, sentir que a pessoa tá te microgerenciando, que ela não confia em você e diversas coisas. Por quê? Porque você tem autonomia alta, você quer tomar suas próprias decisões. Só que, do outro lado, é uma pessoa que, na verdade, para ela não tem autonomia alta. Porque se ela tivesse autonomia alta, ela entenderia você nesse ponto. Ela fala, não, deixa que ele toca, porque eu entendo que ele quer, porque eu entendo que isso é importante para ele. Só que do outro lado, não. É um perfil com certeza. Dentro da hipótese que a gente está trazendo aqui, tá? Então, esses domínios aqui, eles te fazem ter clareza do que é importante para você, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é entender que outras pessoas têm outras coisas que são importantes para ela também. E não necessariamente é a mesma coisa que é importante para você. Então, o SCARF, ele é um teste que te ajuda para autoconhecimento em primeiro momento e depois, em segundo momento, para também compreender as outras pessoas. Porque para cada um, dentro desse teste, um dos itens em específico vai ser esse ponto de, como eu falei, esse ponto de ameaça ou esse ponto de recompensa. Então pensa assim, agora vamos pensar numa outra hipótese aqui. Supondo que você seja uma pessoa que tem um relacionamento aqui alto. O que é isso? Uma pessoa que quer fazer parte, quer se sentir conectado com todo o time, quer sentir que não foi excluído de uma decisão, sabe? Que existe uma confiança, que é parte de um time, de algo maior ali dentro disso. E pensando aqui nisso, se você é um engenheiro que tem um relacionamento alto e começa a pegar só atividades mais individuais, que não tenha a necessidade do contato aqui direto com outras pessoas,
Aí você pode trabalhar aquele ponto lá da soft skill de comunicação, de mesmo pegando uma atividade que muitas vezes você tem que colocar o fone de ouvido, ficar codando ali, você também consegue falar com outras pessoas, ver como as outras pessoas fizeram. Então, assim, o relacionamento, caso você se sinta excluído desse grupo, vamos dizer assim, você vai se sentir mal. Então, esse é o seu ponto aqui de ameaça. Já um ponto aqui de recompensa é o quê? Como que você vai se sentir motivado? Quando você sente que está colaborando, quando você sente que está fazendo parte de algo. Então, aqui, qual desses pontos do SCARF derem mais alto para você, ele vai ser seu ponto de destaque, mas ao mesmo tempo ele também vai ser o seu ponto ali como um ponto fraco. Ele vai ser seu ponto fraco. E aí, beleza, Sol, o que eu faço com isso? Eu sei que relacionamento é importante para mim, ou não, eu sei que autonomia, eu sou uma pessoa que eu quero ter autonomia. O que eu vou fazer com isso? Porque nem sempre as outras pessoas vão entender isso. Você vai saber que quando você entra numa situação, por exemplo, você está num war room lá, e dentro desse war room, algo ali te afete com essa situação, então, por exemplo, vamos pegar outra hipótese aqui, vários cenários, tá, para vocês começarem a entender por aí um pouquinho e começarem a pensar nas situações que vocês já passaram. Pensando aqui num terceiro cenário de hipótese, pensa que você, como um engenheiro, tem um status alto. Por exemplo, você quer sempre que as pessoas valorizem seu trabalho e jamais se sentir inferior. Só que aí você entra no war room, lá sob pressão, com vários engenheiros, especialistas, liderança, outras pessoas de outras comunidades junto com você. E de repente alguém solta algo como se fosse te ferir, vamos dizer assim, não. Vamos supor aqui, tá? Vamos supor que foi um deploy que você fez, exemplo, sei lá. Você fez um deploy aqui sexta-feira. Você fez esse deploy e a pessoa, ela é incisiva no quesito, não, foi o deploy que você fez aqui, foi isso que causou. Na hora, seu status já vai bombar, assim, você já vai se sentir sendo acusado e tudo mais, principalmente por ter o status alto, porque você vai estar numa reunião com várias pessoas com porte e conhecimento ali diferentes do seu também, com seu líder lá junto. Então, nesse momento, quando você for responder essa pessoa, nesse momento você já vai estar assim com raiva, vamos dizer assim, com raiva, com aquele senso de querer se proteger, entende? Então, nesse momento em específico, você precisa respirar, beber uma água e aí sim você toma alguma ação, entende? Por exemplo, quando você se sente ameaçado, o que a gente quer é rebater. E aí começa o conflito. Então, por que é importante o SCARF? É para você ter autoconhecimento do que te fere, do que pode te ferir. E se para você o status é importante, qualquer crítica, principalmente um grupo maior, isso vai te ferir ainda mais, porque já iria ferir uma pessoa sem mesmo status grande, né? Pelo amor de Deus, é complicado. Mas assim, por você ter o status alto, vai te ferir ainda mais. Então, provavelmente, a primeira reação que você vai ter é de debate. É de falar, não, peraí, vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo, tal. Tipo, não, tipo, teve outros problemas. É realmente assim, você vai querer se defender. Então, nesse primeiro momento, faça uma pausa, assim. Realmente faça uma pausa, fala, só um momento, eu vou beber uma água, eu já volto, ou não sei, pensa em outra coisa. Pense em coisas que você não responda diretamente para você conseguir ali uma paz, para você respirar, sair da situação. Você vai ter a situação aqui: conflito, erro em produção, e ainda existe esse cara aí que surgiu, vamos dizer assim, pessoa XPTO, que trouxe esse ponto, então, e você acabou se sentindo ali na autodefesa. Então, saia, tipo assim, saia da situação, fala assim, ó, só um segundo aqui, sei lá, gente, só um segundo aqui, sei lá, vou atender o telefone, não sei, só um segundo, me dá um segundo. Tenta sair um segundo dessa situação, bebe uma água e aí você volta para si e volta para a situação. Por quê? O SCARF ele te dá essa clareza do que é importante para você. E quando esse ponto for atingido, você vai sair, assim, você vai ficar com raiva, você vai, tipo assim, você vai querer, entende? Provavelmente você está lembrando de alguma situação assim que você passou. Então faça o teste, veja se essa situação faz sentido com o resultado aqui do SCARF também.
e pense como você tiver no futuro uma situação semelhante que atinge um desses domínios, saia da situação assim, tente beber uma água, respira, faça uma pausa de alguns segundos e aí depois volte para a situação e dê sequência, tá? Porque normalmente ali você vai estar no momento ali de tensão, de raiva, né? E nessas situações, quando a gente responde, normalmente, sim, mais de 90% das vezes a gente entra num conflito. Então, tente respirar para que você consiga lidar com eles, principalmente em situações de pressão, ok? Então, o Scarf vai te ajudar com essa autorreflexão. Como eu falei, o Scarf ele é um teste totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui nas descrições. Pode fazer, tira um print, guarda com você essa informação. Realize aqui sua autorreflexão de situações que você já passou e como que você lidou com elas. E pense para o futuro como você vai lidar a partir de agora, que você sabe qual é o seu ponto fraco e que também é o seu ponto forte. Lembre disso, porque uma pessoa que tem um status alto, uma pessoa que reconhece muito as pessoas também ao seu redor. Uma pessoa que tem autonomia alta é uma pessoa que consegue tocar diversas atividades sozinha, porque ela busca conhecimento, mas ao mesmo tempo traz para o time aquilo que aprendeu. Uma pessoa que tem a certeza alta, uma pessoa que tem um planejamento, uma organização muito boa também. Uma pessoa que tem justiça alta, uma pessoa que vai contribuir para que as coisas sejam equilibradas, entende? Então, ele é o ponto forte também. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo, o nosso ponto forte também é o nosso ponto fraco. E se a gente não buscar esse autoconhecimento para lidar com situações que afetem ele, aqui dificilmente a gente vai conseguir lidar em situações de pressão. E como que a gente aprende, Sol? É na vida, é na vida. Você vai lá, você experimenta, tenta, ergue a mão para falar no meio das reuniões, começa a lidar com essas situações, se autoanalisa, analisa as pessoas ao seu redor também para se conectar com elas. O treino aqui é tudo, é treino, gente. Use todas as situações como oportunidade. Entrou numa reunião, ela é oportunidade para você aprender e treinar as suas soft skills. Entrou dentro de, sei lá, gente, sei lá, entrei no elevador e encontrei o meu vizinho aqui. Eu não gosto de falar, sei lá, não gosto, eu tenho vergonha. Então o que eu faço? Eu falo. Eu falo, ô vizinho, tudo bom com você? Como tá a vida? Entende? Tipo, use as situações como oportunidade, porque assim, o Scarf aqui é um teste que vai te dar mais autoconhecimento. Mas lembre que todas aquelas soft skills lá precisam ser treinadas e você precisa buscar conhecimento sobre elas. Mas se você não exercer isso no seu dia a dia, você não vai conseguir ganhar essas habilidades. Porque você só vai ganhar essas habilidades quando você colocar em prática elas em situações cotidianas, tá bom? Então eu desejo que você agora, no final dessa aula, tenha refletido muito, porque tem muita informação boa aqui, e que você saia daqui com desejo de buscar mais conteúdos aqui de diversos canais no YouTube também, e que você exerça isso no seu dia a dia. E eu quero que você me conte aqui nos comentários quais dessas soft skills você acha mais difícil de se conseguir e por quê? Qual que é seu desafio em relação a ela, tá bom? E eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai ir para o quarto pilar da minha mentoria. E eu desejo para você uma excelente semana e até a próxima.